Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Giovana Temple, ela dá aula na Federal do Recôncavo Baiano, na cidade de Amargosa, e fez a formação dela na filosofia, na Unesp, e depois o doutorado em São Carlos, na UFSCar. Ela estuda o Nietzsche, o Foucault, né? E pelo menos são os autores que eu sei, né? Talvez deva ter outros autores também no seu leque aí de estudos, de pesquisas. Eu vou começar perguntando essa sua trajetória, para você contar um pouco como é que foi a opção pela filosofia, por esses autores, né? Para a gente começar a conversa, até para o pessoal que não te conhece ainda. Tem gente do mundo não, né? Do Brasil todo no canal, de outros lugares também, mas mais do Brasil, né? Então, eu tento trazer pessoas de várias regiões, né? E provavelmente vai ter gente aqui que vai te assistir, que está em outros lugares, né? Aí, se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, para a gente começar, agradecendo muito a sua presença e bom dia, boa tarde, né? Já, boa tarde, Giovana, tudo bom? Bom, olá, Caio. Boa tarde a você, a todo mundo. Primeiro, agradecer muito o convite. Eu tenho acompanhado o seu canal no YouTube, as conversações que você tem feito e queria destacar a importância disso. Você está mapeando um grupo enorme de pesquisadores na filosofia, com diálogos na pesquisa em filosofia e tem sido uma oportunidade muito boa da gente conhecer esses professores, esses pesquisadores. Então, eu queria te parabenizar primeiro pelo canal, pela mobilizar essa rede de contatos e de conhecimento para a gente. Bom, eu falo um pouquinho então da minha trajetória, né, para você e para todo mundo. Eu me formei em filosofia na Unesp de Marília, fiz a minha licenciatura e o bacharelado em filosofia. E na época eu também fazia direito em Marília, então eu fiz as duas graduações, filosofia e direito. Comecei a estudar Nietzsche, por incrível que pareça, no direito, quando fui fazer minha monografia, já estudava na filosofia, mas foi no direito que eu fiz o trabalho monográfico da graduação, fiz em Nietzsche. E na filosofia eu fiz mais na área da estética, com um professor muito querido, Marinho. Saudar esses professores que fazem parte também da nossa trajetória, acho que isso é muito importante. À medida do possível, lembrando, né? E não só o Marinho, mas também um outro professor muito importante, José Carlos Bruni, da Unesp, que também foi com quem eu estudei. E aí, concluindo a minha graduação em filosofia também em direito, eu fui fazer um mestrado na Unesp e estudei com o Bruni, daí estudei Nietzsche. E Nietzsche é um autor que me encanta muito até hoje. E também já comecei a estudar Foucault, isso já estudava desde a graduação, principalmente o diálogo dele com Nietzsche. Mas no mestrado eu entendi que o Nietzsche não seria um filósofo para eu continuar a pesquisa. Isso foi muito interessante, porque quando eu fui fazer, não me lembro se foi na qualificação, na defesa da apresentação do mestrado, eu me lembro que outro professor, os filósofos nossos, os filósofos brasileiros, o professor Oswaldo Giacóia estava na minha banca, e eu me lembro dele falar para mim que no meu trabalho eu sentava no barquinho do Nietzsche e remava junto com o Nietzsche, para dizer como isso é um problema e não conseguia me distanciar. E eu acho que ele tinha toda a razão. Eu acho que até hoje eu sento no barquinho do Nietzsche e remo com o Nietzsche. Mas isso foi importante para eu pensar outras possibilidades de pesquisa. E já estava nessa época lendo bastante Foucault. E aí fui fazer meu doutorado na Federal de São Carlos, o programa da Unesp de Marília não tinha doutorado. Fiz com a professora Thelma, que foi sua orientadora também.
E daí fui estudar Nietzsche, fui estudar Foucault no doutorado. Fiz a Aproveitar e minha deixar um abraço aqui para a Thelma também. técnica para a Thelma também. E daí estudei o Foucault com a Thelma no doutorado, uma pesquisa que eu gostei bastante. E depois eu consegui publicar também, né, o trabalho foi feito no doutorado. E tem sido, então, bem dessa época do mestrado, doutorado, o filósofo que eu tenho estudado mais. Antes mesmo de terminar o doutorado, eu vim para a Bahia, para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também saudar os meus colegas de lá. Então, eu estou na Bahia desde 2010. Aí, recentemente, no ano passado, eu fui sair para o meu pós-doutorado, estudando Foucault, e fiquei um ano nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e fiz o pós-doc com a supervisão do professor Hans Luga, um alemão que dá aula lá e trabalha com Foucault também, uma pessoa muito interessante. Então, é um pouquinho isso. Recentemente, eu tenho estudado, e também o que mobilizou minha pesquisa de pós-doc, alguns textos da Judith Butler, e tenho estudado também Paul Preciado bastante, e tem sido diálogos assim, muito bons, principalmente para o projeto que eu estou desenvolvendo agora, que na verdade é decorrência dessa pesquisa de pós-doc, então um projeto de pesquisa de 2 anos, mas que faz um diálogo com Butler e com Preciado também. Então, acho que é um pouquinho isso, o percurso formativo inicial, né? E Os temas que você priorizou, você teve mudanças também nos temas, além das mudanças dos autores? então, no doutorado, Caio, para mim, o que me mobilizou inicialmente no doutorado para estudar Foucault né, depois de pesquisar muito, ler os textos do Foucault, principalmente dos anos 70, né, ficava para mim como questionamento a relação entre poder e resistência. Então, a gente conhece a afirmação do Foucault de que onde há poder, há resistência. Né? Já tão debatido e dito, mas quais são efetivamente as possibilidades de resistência? Isso Foucault respondeu, a gente sabe, nas entrevistas dos ditos escritos, principalmente depois de publicar Vigiar e Punir, História da Sexualidade, o próprio Foucault teve que responder muito essa pergunta, né, que de maneira muito resumida aqui para a gente nesse diálogo, ele foi, de certa forma, muito atacado. Ora, se tudo são relações de poder, não há possibilidade de resistência, é isso? Né? Como fica o lugar, então, das lutas, das contracondutas? Isso Foucault continuamente teve que responder ao longo dos anos 70, até aquele texto que eu gosto muito, que é O Sujeito e o Poder, de 82, e que ele fala disso, um texto que vem depois de todo o estudo do Foucault dos anos 70 em torno do poder, e que ele diz: o sujeito e não o poder é o tema geral das minhas pesquisas. Né? Então, isso era o que me inquietava. Então, se essas relações de poder que Foucault se refere são relações que implicam formas de resistência, como é que essas formas de resistência são possíveis? Foi esse o caminho que eu escolhi para o doutorado, e daí, nesse percurso, eu também encontrei um outro professor muito querido, que é o Guilherme Castelo Branco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem, na época, eu comecei um diálogo muito bom, e apresentei para ele meu projeto de pesquisa, o que eu estava pensando para o doutorado. E com o Guilherme eu consegui também encontrar um caminho muito bom para desenvolver esse tema, que é a partir da noção de acontecimento. Então, de alguma maneira eu pensei, e foi isso que eu desenvolvi,
problematizar, então, a relação de poder e de resistência a partir do que eu chamei de uma genealogia do acontecimento. Porque Foucault faz referências, isso a gente tem em vários momentos, nos escritos dos anos 70, 69 indo para 70, ele vai falar de efeito de raridade, acontecimentos discursivos, acontecimentalização, não é uma palavrona, e ele faz, no próprio texto, Nietzsche, Genealogia e História, ele retoma muito essa noção de acontecimento, e daí foi onde eu fui aprofundar minha pesquisa e entender por que esse acontecimento, qual era esse acontecimento que Foucault se referia, já que isso não é dado por Foucault de maneira muito clara, o que ele estava pensando como acontecimento, e por que então ele relacionava esse acontecimento às relações de poder, então, portanto, ao poder e à resistência. E eu acho que essa foi a parte mais gostosa da pesquisa do doutorado, que me permitiu, então, traçar esse percurso no Foucault, que pelo menos eu não tinha, né, assim, não é algo que a literatura de comentário tratava tanto, né, apesar de ter já alguns pesquisadores que se referiam a isso. E daí eu fui estudar o antigo estoicismo para entender, e Foucault faz também referência a isso a Deleuze, retomei um pouquinho de Deleuze, para entender de onde Foucault tirava essa noção de acontecimento, né? E daí, para dizer bem rapidamente, e foi justamente essa noção de acontecimento, que são os acontecimentos históricos. Quando Foucault está se referindo à história que ele trabalha, é essa história dos acontecimentos, né? Foi isso que eu consegui perceber. E então, os antigos estoicos, o que é o acontecimento, né? Para pensar o que é acontecimento, a gente precisa pensar primeiro o que é o corpo para os estoicos, né? Para os estoicos. E corpo para eles é tudo aquilo que pode afetar e ser passível de afetar o outro. Então, o som, a alma, né? Isso tudo para o antigo estoicismo é um corpo. Mas para eles um corpo nunca transmite uma propriedade para o outro corpo. Então o que acontece são que os corpos se misturam. E aquilo que fica da mistura desses corpos, né, para o antigo estoicismo, é o incorporal. É aquilo que se pode dizer da mistura desses corpos. Então, por exemplo, e o Breyer retoma esse exemplo também. Eu não digo assim, quando um ferro fica quente, né? Que eu não digo o ferro é vermelho, mas o ferro avermelha, né? Então, eu não defino o ferro a partir da propriedade da mistura dele com esse outro corpo, por exemplo, o fogo, né? E me parece que esse foi um caminho muito bom para pensar a relação de poder e Foucault, porque o que de alguma maneira está em jogo é compreender como as práticas discursivas tornaram esse incorporal, que é esse efeito da mistura dos corpos, como um discurso de verdade. Então, daí a gente pode pensar como, a partir do saber, eu consigo definir as identidades. Por exemplo, João é louco, Maria é homossexual. Então, frente a todas as possibilidades de ser deste corpo, o que essas práticas discursivas fazem é a raridade desse acontecimento, desse incorporal. Então, eu fiz esse percurso no antigo estoicismo para pensar o que eu chamei de a partir, lógico, de como Foucault se apropria do pensamento de Nietzsche, de uma genealogia do acontecimento. E daí também uma ideia que eu acho que foi justamente o que eu não desenvolvi, né, mas que eu pelo menos consegui lançar no doutorado, mas ainda não, depois disso não retomei, que é a possibilidade de pensar de um descuidado de si.
Isso um pouco para provocar com a questão do cuidado de si, que é o tema que Foucault vai desenvolver nos anos 80, mas então para pensar como as práticas de resistência, elas poderiam ser pensadas como maneiras de se descuidar de si, no sentido de se descuidar, se desprender, de se deslocar, né, desses lugares de discursos de verdade, dessa apropriação que o poder e o saber fazem da própria resistência das lutas. E seria também um caminho, então, para pensar possibilidades de subjetividade que não necessariamente sejam apropriadas, cristalizadas pelas relações de poder. Então, foi um pouco esse o percurso da pesquisa de doutorado, e que é um trabalho que eu gosto bastante, foi muito bom fazer, desenvolver, e que me fez percorrer, estudar muito esses textos do Foucault dos anos 70, né? E que foram as obras que eu me dediquei nessa época do doutorado, e que continua, de alguma maneira, sendo tema de pesquisa para mim até hoje. O referencial do Foucault é muito amplo, Caio, você sabe disso. A gente... os anos vão passando e pelo menos a impressão que eu tenho que, embora você tenha lido uma quantidade muito grande, específica de um tema ou de um período do Foucault, aquelas questões, aqueles temas, eles precisam ser voltados, precisam ser relidos. Um exemplo para mim é esse texto, Sujeito e o Poder. Ele é um texto, eu acho que não necessariamente difícil, mas um texto em que Foucault coloca, eu penso, de uma maneira muito abrangente, talvez, o que é a questão, a relação entre o sujeito e o poder, mas ele faz isso retomando pontos centrais de toda a sua pesquisa. Então, uma coisa eu acho que a gente ler Foucault, né, ser leitor, outra coisa é estudar Foucault. E eu acho que os anos vão passando e o estudar Foucault sempre vai ganhando uma dobra para pensar um pouquinho de Deleuze. A gente vai ganhando espessuras que, nossa, eu não sabia isso, eu não tinha entendido dessa forma, eu não tinha... Então, eu assumo muito esse lugar, né, de como eu tô nesse percurso que não é uma especialista em Foucault, mas alguém que está estudando e tentando agrupar essas dobras no pensamento do Foucault, né, sobre os períodos, sobre os temas, e como que de uma maneira geral, mas num sentido amplo dos temas do Foucault, há uma pesquisa muito que se conecta, e é isso que eu tenho observado. Embora a gente tenha esse costume de pensar Foucault, literatura secundária, literatura de comentário, a partir de 3 períodos, eu acho que isso, em grande medida, ajuda quando se começa a pensar Foucault, mas também corre-se um risco muito grande da gente dividir essa obra de maneira estanque em alguns períodos, e eu acredito que se perde um pouco, que é um olhar que, por exemplo, esse texto Sujeito e o Poder permite, né, de compreensão de uma ligação dos temas ou da pesquisa em Foucault. Então, isso tudo para dizer que, embora eu tenha me dedicado mais a esse período dos anos 70, o meu esforço que eu tenho tentado fazer agora é também ir para o Foucault dos anos 60 e também esses escritos dos anos 80, para conseguir ter essa visão um pouco do todo e não uma leitura estanque de períodos do Foucault. Né? Então, no doutorado foi isso, Caio, foi
pensar, então, essa frase já tão repetida, que já era quando eu fazia o doutorado, eu acho que continua. Se o que eu estudo, né, pensando em Foucault, são as relações de poder, e para isso é preciso, e Foucault coloca isso em vários momentos, compreender o que são essas relações de poder que Foucault está estudando. Por exemplo, o que ele faz nesse texto, eu não estou falando de relações de poder que se resumem à violência, né? Eu não estou falando de relações de poder que são uma concordância em ser submisso. Eu estou pensando em relações de poder que, de alguma maneira, exigem um sujeito livre e que também exige que haja resistência, né? Então, para mim ainda continua, assim, de maneira geral, como tema, compreender essas relações de poder, então, essas resistências que existem nessas relações de poder que Foucault fala. E isso é difícil fazer, né? E Foucault sabia disso muito bem, por vários motivos. Então, primeiro porque, de alguma maneira, a nossa história do pensamento está marcada por pensar o poder a partir, por exemplo, de instituições. Então, eu penso o poder a partir do Estado, por exemplo. Mas aí Foucault diz, olha, não é só desse poder que eu estou falando. Então, esse deslocamento inicial, para não usar a palavra conceituação, mas esse deslocamento sobre quais são essas relações de poder que interessam para Foucault, quais são essas relações de poder que ele está tratando, isso já é um desafio muito grande. E daí, Foucault vai dizer, por exemplo, se eu quero pensar em legalidades, o caminho que eu estou propondo, então, é ver como as ilegalidades acontecem. Não pensar as legalidades. Então, como é que se produzem essa noção de ilegalidades? O que acontece nesse lugar das ilegalidades? Que é esse o caminho que vai mostrar, então, como essas relações de poder, de alguma maneira, se organizam, porque se organizam pode parecer uma palavra estranha, mas o Foucault está falando de racionalidade, né? Então, ele está falando de processos que são econômicos, sociais, políticos, não à toa uma razão de Estado. Então, que racionalidade é essa que permite chegar, por exemplo, às definições de ilegalidades? Mas para isso, então, vamos primeiro problematizar como é que se constroem as ilegalidades. Então, eu tenho a impressão que esse deslocamento de compreender quais são essas relações de poder que Foucault está se referindo, já é um passo muito importante para quem está estudando Foucault. Né? Porque eu não estou falando, então, de um poder que é apenas de violência, eu não estou falando de um poder que é da ordem do consentimento, mas eu estou pensando poder que pressupõe para existir relações de poder ação, mas também teoria. E daí, então, que o Foucault vai dizer isso em várias passagens, esse campo agonístico de forças. Né? E daí vem as questões da resistência. E Foucault, ele trabalha com um marco para Foucault, a gente sabe disso por vários motivos, é o século XVIII, né? Então, que ele vai chamar do classicismo. O século XVIII para Foucault, por vários motivos, ele é um marco, né? Pela questão do ordenamento do saber, por questões que são sociais, questões que são... Então, para dizer uma palavra daquilo que me mobilizou, vários são os acontecimentos históricos que fazem do século XVIII ser para Foucault um marco, né? E ele vai resgatar esses acontecimentos. E que são justamente aqueles acontecimentos que não entram
nessa história linear, essa história de causa e efeito, né, nessa história oficial. Né? Então, vários são esses acontecimentos que fazem para Foucault o século XVIII ser um marco. E ele vai dizer, com relação às resistências, ele vai dizer assim que várias são as características dessas resistências que a gente pode identificar a partir desse século XVIII. Então, me recordo, por exemplo, o Foucault fala assim, são lutas que não tem como objetivo algo para o futuro, né? Almejando algo a se conquistar no futuro. Mas elas dizem respeito a lutas com objetivos imediatos, para o hoje, para o agora. Elas não são lutas específicas de um país, de uma comunidade. Elas se multiplicam em vários locais, em vários estados, em vários países. Né? E elas, de alguma maneira geral, me recordo, acho que nesse texto, Sujeito e Poder, acho que são 6 características que Foucault dá, mas daí uma outra, ele vai dizer o seguinte, essas resistências, essas lutas ao poder, elas são, sobretudo, isso é outra característica que elas têm em comum, elas são, sobretudo, lutas contra a individualidade que o poder tenta colocar. Né? Então, são reações, são lutas, são resistências à individualidade do exercício do poder. Tá? E daí Foucault vai dizer, né, a história está marcada por vários momentos diferentes de luta. Aí, se eu pensar no feudalismo, é uma característica específica, mas essa do século XVIII, vai dizer Foucault, ela tem essas lutas que estão se organizando, elas têm uma característica muito específica que diz respeito à subjetividade. Então, qual subjetividade que nós queremos? Que está diretamente relacionado às questões que Foucault coloca quando ele vai pensar o hoje, a filosofia no momento presente. Nesse mesmo texto, ele retoma a questão posta por Kant, né, o que é o esclarecimento. E aí vem esse desafio, que para mim ele é importante. Né? Se então, dessas relações de poder que Foucault está falando, elas implicam, para serem relações de poder tal como Foucault vai analisar, elas implicam necessariamente formas de resistência, porque eu não estou falando de um sujeito amarrado, preso, e Foucault mesmo fala isso. Estou falando de um sujeito que tem condições de resistir. Né? Aí vem um outro desafio. Como é que então é possível resistir sem que essa resistência seja a todo momento ela mesma cooptada, tornada como algo a ser gerenciado pelo governo dos homens, então, para um governo de condutas, como vai dizer Foucault, esse é o outro desafio que se coloca. Então, se eu estou dizendo de relações de poder que necessariamente pressupõem formas de resistência, aí vem esse, para mim, um desafio. Então, como é que eu penso essas formas de resistência sem que elas sejam tomadas por estratégias de poder e, portanto, em alguma medida, inclusive, ofertadas posteriormente até por essas estratégias de exercício do poder. Isso, para mim, também é um tema que interessa. E daí a possibilidade de pensar, então, esse descuidado no sentido de se descuidar dessas identidades impostas que Foucault faz, né, a partir dessas relações de poder que caracterizam o nosso momento presente, mas isso desde o século XVIII. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, falando sobre isso, no início da pandemia, eu acho que foi em março, mais ou menos, o Daniel Lorenzini, acho que é? Sim. E ele publicou um texto tratando sobre a biopolítica em Foucault, e é um texto muito curto, mas muito bom,
e que ele sintetizou algumas questões, porque está se falando muito de Foucault a partir dessa questão da pandemia, do coronavírus, e daí ele chama atenção. Não, de repente, nos tornamos uma sociedade da biopolítica. Foucault está falando de procedimentos biopolíticos, de estratégias biopolíticas desde o século XVIII. Então, isso não é uma novidade. Então, isso precisa ser pensado. Como, não, de repente, chegamos em estratégias biopolíticas agora, no momento da pandemia. A gente está falando, Foucault está falando de estratégias biopolíticas que, de alguma maneira, datam desde esse século XVIII. Então, é algo que tem sido muito eficiente, né? Então, esse é um pouco o cenário das questões que eu tenho pensado e que eu penso, que me preocupam, que me mobilizam em Foucault, né? E aí também um outro texto muito bom que eu tenho acompanhado um pouco o que o Paul Preciado tem lançado. E também agora, no momento da pandemia, ele publicou um texto que, se eu não me engano, se chama Aprendendo com o Vírus. E é um texto muito interessante. A primeira pergunta do Paul nesse texto é a seguinte: será que o Foucault teria aceitado de bom grado, não de qualquer maneira, de bom grado, a quarentena? Será que Foucault teria ficado nessa quarentena domiciliar de bom grado? Né? Aí ele diz, um filósofo, o primeiro filósofo da história que todos nós sabemos que morreu de AIDS e que passou, né, por essa experiência, será que ele teria aceitado de bom grado essa condição? E eu tenho a impressão que quando o Paul coloca essa questão, vai muito ao encontro de um outro debate que, por exemplo, atualmente o Agamben iniciou num dos primeiros textos que o Agamben publicou também na época da pandemia, que ele vai dizer sobre a invenção da pandemia. É um texto que teve uma repercussão no Brasil e também fora do Brasil muito grande. Ele não questiona a invenção do coronavírus, mas da pandemia. E que, para mim, é um questionamento que vai ao encontro dessas questões que o Paul coloca e que a gente sabe que se iniciam a partir de reflexões comuns, que são os textos do Foucault. Porque, então, por exemplo, nesse texto da Agamben, por que se elegeu o coronavírus para essa pandemia? Mas essa pergunta do Agamben, ela é uma pergunta com implicações imediatas políticas. Quais são os efeitos políticos que nós teremos com a quarentena? Então, o que a gente vai vivenciar? E na sequência depois, por exemplo, só para continuar com o Agamben, ele publica um outro texto que é o Requiem para os alunos, e que ele problematiza essa questão da quarentena, do estar em casa, do home office, a partir do que seria um possível desarticulação, até no limite, o fim das universidades. O quanto está se perdendo e quais são os efeitos que isso tem, por exemplo, privatização do ensino superior, que é o que a gente sabe, um professor que poderia dar aula para 20, 30, de repente dá aula para 100, enfim, não tem limite. Se é online, não tem limite. Então, o fim das reuniões presenciais, das possibilidades dos grupos, das resistências, eu acho que é disso que o Agamben está falando, das possibilidades de resistência. Então, quais são os efeitos políticos dessa pandemia? E nesse texto do Paul, me parece que é posterior a esses textos do Agamben, o Aprendendo com o Vírus,
que inicia perguntando: será que Foucault aceitaria de bom grado essa condição da pandemia? Me parece que é um diálogo grande com essas questões que o Agamben coloca, e o Paul diz assim, eu acho que numa maneira muito direta e geral, mas não no sentido de reduzir, mas de definir um percurso comum. Ele vai dizer, eu poderia dizer que o trabalho todo do Foucault, todo o trabalho do Foucault, foi então pensar como o corpo é essa criação política, uma ficção, como o corpo foi posto num lugar de ficção, de produção, de criação, portanto, para se chegar a um eu, a um sujeito. Se eu penso essa fala do Paul, eu acho que ela vai ao encontro do que Foucault diz, por exemplo, nesse texto de 82. É o sujeito e não o poder o tema das minhas pesquisas. E daí, atualmente, pensando tudo isso, que eu tenho me dedicado, então, a pensar, considerando isso, que é o sujeito e não o poder, o tema da pesquisa do Foucault, mas que para eu entender esse sujeito, né, é preciso então considerar as relações de poder, porque eu poderia considerar esse sujeito a partir da economia, Foucault vai dizer isso, mas isso já foi feito, isso é feito. Eu poderia pensar então esse sujeito a partir da semiótica, né, mas isso também é uma pesquisa que existe. O meu caminho foi pensar então como se chega a esse sujeito a partir de relações de poder. Mas para isso eu preciso dizer quais são essas relações de poder que eu estou trabalhando. Então, o que tem me mobilizado atualmente é pensar essa questão desse sujeito, né? Esse sujeito que se constitui, esse sujeito, para usar as palavras do Paul, essa ficção do eu, né? A partir do tema do desejo e do prazer. Então, ou para a gente usar, né, o que Foucault vai se referir no segundo volume da História da Sexualidade, dessa genealogia desse sujeito de desejo. Né? E daí, então, atualmente, minha pesquisa, que tem duração prevista agora de 2 anos, ela então considera os 4 volumes. Recentemente a gente teve, em 2018, a publicação das Confissões da Carne. Em 2019 a gente teve essa tradução em Portugal, e agora esse ano a gente teve aqui a tradução para o Brasil, as Confissões da Carne. Então, o meu projeto é pensar, fazer essa análise desse sujeito de desejo, sabendo que tem uma relação aí também a ser pensada do sujeito de desejo e do desejo, né? O Hernani, que também é outro professor que a gente tem que saudar e fazer referência, ele recentemente publicou um artigo falando disso, desse sujeito de desejo, desse sujeito do desejo. Mas então, o que eu quero estudar agora, que eu tenho estudado, é passar por esses 4 volumes da História da Sexualidade agora, para entender então qual a relação que Foucault está fazendo nessa história desse sujeito de desejo, a partir daquilo que Foucault problematiza e vai pensar o que é o desejo, o que é o prazer. Porque o caminho que Foucault vai dar, que eu acho que é retoma um pouco a minha questão desenvolvida no doutorado, então como pensar formas de resistência que não sejam continuamente apropriadas pelas relações de poder. Então Foucault vai pensar nessa história da sexualidade a possibilidade de um caminho a partir de uma economia do prazer. Então, uma economia do prazer que, como possibilidade, a economia do prazer como caminho para subjetividades ou para uma sexualidade que não seja normatizada. E, portanto, uma sexualidade que não seja aquela definida por um saber, posta num discurso de verdade,
E nesse percurso que me interessa é entender como nesses 4 volumes Foucault me parece, e isso eu parto do texto do Deleuze, porque que então Foucault opta pelo prazer e não pelo desejo, com a suspeita do que Deleuze coloca no texto, de que em alguma medida o Foucault vai entender que não dá mais para falar de desejo, porque essa noção de desejo, né, a partir na modernidade, sobretudo com a psicanálise, com a psicologia, ela, para usar uma palavra aqui que talvez não seja mais adequada, mas ela está saturada por um saber específico. Então, o caminho não é o desejo, mas o prazer. Isso parte de um texto que Deleuze coloca, e eu gosto muito desse texto. Deleuze diz assim, é um texto que parece que ele está até falando um pouco chateado do distanciamento dele com Foucault, e ele fala, da última vez que eu encontrei o Foucault, ele disse para mim que ele não suportava a palavra desejo. Não sei se você se recorda desse texto. Uma carta, né? Desejo prazer. Desejo prazer, isso mesmo, desejo prazer. Ele diz assim, que o Foucault disse que não suportava não usar a palavra desejo, e o Deleuze coloca lá, olha, mas eu não tenho problema nenhum com o desejo. Lógico que o desejo para o Deleuze tá em outra ordem, mas me parece que ele coloca isso como um distanciamento dele com Foucault, né? Então, e eu acho que Foucault deixa isso para a gente, um caminho para pensar, talvez não necessariamente nos termos que o Deleuze coloca, mas acho que a gente não pode ignorar já essa pista posta por Deleuze, mas eu acho que Foucault está dizendo justamente isso, que o desejo não vai ser um caminho para pensar, por exemplo, uma sexualidade que não seja normatizada, quando ele coloca isso como algo a ser pensado a partir dessa economia do prazer. Então, aí, isso é um pouquinho o contexto do que... E esse percurso, eu acho também, Caio, que é um caminho para dar as respostas a essa questão que desde o doutorado eu venho pensando. Como então a gente pode pensar formas de resistência que não sejam aquelas, ao mesmo tempo em que se colocam como resistência, apreendidas pelo saber, pelo poder. Então, e esse percurso é importante. Tem uma outra questão aí, Caio, que eu acho que precisa ser considerada quando a gente pensa essa relação, as relações de poder e também as formas de resistência. Porque isso foi algo que eu trabalhei no doutorado, a partir dessa noção de acontecimento no antigo estoicismo e do que eu chamei de uma genealogia do acontecimento em Foucault, que quando Foucault está falando dessas relações de poder, ele não está falando que relações de poder, tal como Foucault as pensa, as analisa, problematiza, não são relações de poder que eu coloco numa dicotomia entre o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Essas relações de poder não estão nessa ordem. Tampouco estão nessa dicotomia entre bem e mal, bom e ruim, as formas de resistência, porque pode haver uma compreensão, talvez já dada, de que se eu resistir ao poder, então eu estou fazendo algo de bom, né? Porque eu estou me opondo ao mal. E eu tenho um pouco a impressão de que não é disso que Foucault está falando. Ele está falando de forças, de um campo agonístico. Né? E daí a leitura que Foucault faz de Nietzsche me parece que não pode ser deslocada dessa reflexão se ela está certa, né? Se essa forma que eu estou colocando aqui faz sentido. Então, não é porque eu resisto e que a minha resistência necessariamente ela vai estar então num lugar mais bem colocado, mais bem visto do que as formas de exercício do poder. Isso para chegar a dizer tanto as relações de poder, o exercício do poder, quanto a resistência são forças.
foi isso que eu tentei mostrar nessa genealogia do acontecimento, e como essa relações de poder que elas pressupõem, elas existem na medida em que há formas de resistência, é porque a gente está falando de forças, né? E eu me lembro sempre, me marcou muito, pensando isso, não sei se faz sentido, mas eu sempre tento falar disso para ver se eu tenho um diálogo, para escutar o outro, né? Isso é importante, será que faz sentido? Mas pensando isso tudo, me marcou muito no ano de 2013, não sei se você se recorda, quando a gente teve aqueles primeiros movimentos estudantis que iniciaram em São Paulo, mas rapidamente foram para todas as capitais do Brasil, que os estudantes estavam reivindicando, acho que o aumento que ia ter na tarifa do ônibus de 40 centavos. Junho de 2013. 2013, você se recorda disso? Então, foi um ano marcado de muita resistência. E naquele momento a mídia cunhou uma expressão que se usa até hoje, a partir dessas resistências, que são as manifestações pacíficas. Então, como que essas manifestações são veiculadas? Elas são, olha, né, os professores vieram fazer uma manifestação, mas a manifestação foi pacífica. Ora, manifestação é manifestação. Pensando a partir desse lugar, quando eu torno a manifestação pacífica, a gente já sabe, então, quais são todos os efeitos. Quem que vai me dizer o que é uma manifestação pacífica e o que não é? Porque justamente eu já legitimo como única manifestação plausível aquela que é pacífica. Então, é um pouco esse movimento que eu tenho pensado essas questões e eu sempre me lembro disso, para mim ficou muito, e a gente já quase naturalizou essa expressão, manifestação pacífica, sem esquecer que a manifestação é da ordem da manifestação. Ela já são relações de força. E tem os efeitos, né, os efeitos políticos que a gente tem, é disso que Foucault trabalhou, quando eu, por exemplo, defino uma manifestação pacífica e uma manifestação não pacífica. E daí os exemplos em Foucault, a gente sabe, são vários, são muitos. Então é um pouco isso, Caio, o que eu desenvolvi, venho desenvolvendo, estabelecendo diálogos, tentando estudar também o que é produzido, foi produzido sobre Foucault nos Estados Unidos. A gente está acostumado a fazer essa ponte, né, com os escritos do Foucault, lógico, na França, que é o que chega para a gente, mas também tenho tentado fazer essas leituras do que vem sendo produzido e que são coisas bem interessantes. E daí trazendo isso tudo agora para essa pesquisa que eu tenho agora, esse projeto de 2 anos, que se chama O Desejo e o Prazer em Foucault, que é uma continuação do que eu estava estudando nesse período de pós-doutoramento, que é de 1 ano, então, e acabou sendo um período de muita leitura, né, para mim. Eu acho que um amadurecimento para chegar, então, nessa proposta mesmo dessa pesquisa, de compreender, então, como é que Foucault vai trabalhar. E veja, não sei se eu já me alonguei demais, mas eu queria destacar nesses textos, por exemplo, da Butler, né, que eu também tenho lido, tem um texto que, daí também, né, para ter um diálogo com você ou com quem depois for assistir. Tem um livro da Butler que chegou tarde aqui no Brasil, demorou a tradução, chama Vida Psíquica do Poder, né? E nesse livro a Butler vai trabalhar com uma noção de um apego à sujeição, né? E ela parte dessa questão, né, da possibilidade de um apego de todos nós à sujeição e, portanto, às relações de poder. E ela vai fazer isso, mas trabalhando muito a partir de questões que são caras a Freud e Lacan, né? E eu tentei estudar um pouco isso, mas eu acho que a Butler, nesse livro, ela tem uma leitura muito própria do Foucault. Muito própria, e eu admiro isso porque
ela arrisca, ela aproxima Foucault de uma maneira que a gente que vem estudando Foucault, principalmente com Freud e com Lacan, a gente não se arrisca, ou em alguma medida a gente não é autorizado a fazer. E por isso eu acho que ela tem uma leitura muito própria dela, do Foucault, e que a gente pode ver, por exemplo, nesse texto, que ela vai fazer essa vinculação a um apego à sujeição. Vida psíquica do poder, acho que né? Eu falei. Mas, embora eu tenha estudado essas questões da Butler, né, no pós-doc, a impressão que eu tinha é que deixemos a Butler com a leitura que ela faz, que é própria e que, lógico, a gente aprende muito com essa aproximação e esse diálogo que ela consegue estabelecer com essas relações de poder a partir do Foucault e com essa noção de um apego à sujeição que ela vai traçar a partir de Freud e Lacan, mas ainda considerei muito o que eu penso que como é que Foucault vai dizer que vai se separar dessa noção de desejo nessa história dessa genealogia, desse sujeito do desejo, para pensar o que eu acho que são formas de resistência a essa sexualidade normatizada, uma economia do prazer. Né? Então, mas isso só para registrar que esse caminho também já está trilhado, é posto, muitos pensadores estão refletindo sobre essas questões. E também acho que marcar um pouco o lugar da Butler, porque eu acho que é uma leitura muito própria e eu admiro muito isso, trabalhar tão próximo Foucault com temas que são da psicanálise a partir de Freud e de Lacan. Né? O que eu acho que é algo que a gente precisa se estudar, eu preciso estudar isso, até para dizer então em que medida para Foucault, se Deleuze está certo, não dá para a gente mais pensar esse lugar do desejo justamente pela forma com que o desejo foi construído a partir do dispositivo da sexualidade, por exemplo, diretamente vinculado com a psicanálise, como Foucault vai mostrar, psicanálise freudiana, como Foucault vai mostrar no primeiro volume da História da Sexualidade. Então é isso, Caio, um pouco o percurso, como eu venho trabalhando com Foucault, como eu venho estudando Foucault, né? E aí, se puder ainda um pouquinho, também falar um outro projeto que eu estou agora, aproveitar o seu canal, que eu sei que é muito acompanhado e muito visto, mas em tempos de pandemia, então eu estou coordenando um outro projeto que se chama Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual, e que brinca um pouco com essa questão da Terra e o Nefilibata, a ideia das nuvens e a expressão pejorativa, né, de que a filosofia, os filósofos, quem pensa em filosofia vive com a cabeça nas nuvens, mas de fato a gente está ocupando as nuvens agora, né? E também não sei, pensando com a Gama, os efeitos políticos disso, se é um espaço que a gente vai deixar de ocupar, né? Pós-pandemia, me parece que talvez não. Então, o título foi pensado um pouco nisso. É um projeto que eu coordeno, mas que tem parceria de mais 9 professores, né, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFRB também e da Universidade Federal de Alagoas. Na maioria são professores que a gente desde 2012 tem um grupo de pesquisa no diretório CNPq, Subjetividade no Pensamento Contemporâneo, e a gente pensou um projeto de 1 ano de duração. Ele é dividido, cada mês é um tema que é apresentado por um professor, debatido, então ocupando as nuvens como você tem feito, com o canal no YouTube. E tem sido, em alguma medida, também é uma coisa bem bacana, porque se produz um material filosófico de acesso livre, né? Embora não para todos, porque a gente sabe que a nossa realidade não é de internet para todos, a realidade do nosso país não é essa,
mas também convidar para quem estiver assistindo a gente a visitar esse projeto. Então, a ideia é que a cada mês a gente tem um tema, e ele é desenvolvido por um ou mais professores que compõem esse grupo junto comigo. E a gente teve um primeiro módulo que tem como tema reflexões sobre a hipocrisia na crise da identidade política brasileira. E esse tema da hipocrisia foi pensado a partir da má-fé em Sartre, do tema do racismo em Foucault, e vai ser também pensado a partir da questão da pulsão de morte em Freud. O segundo módulo que a gente está para lançar tem como tema fake news e daí. Então, mas no site do projeto tudo tem o conteúdo de todos os módulos, a gente divulga um vídeo por semana e ao final a gente vai ter um podcast que a gente vai entrevistar outro filósofo, outro pesquisador, um jornalista sobre o tema que foi discutido, o módulo que foi discutido naquele mês. Então, é isso, de maneira um pouco ampla e geral, o que eu tenho feito, Caio. Maravilha. Ótimo, são muitas coisas, né? Você tem uma atividade bem intensa. Foi muito bom conversar com você. Fiquei aqui pensando em várias coisas. Essa questão do acontecimento, né? E como você pensa isso, o Foucault, os históricos, o Deleuze também. E depois esse outro encontro entre o Foucault e o Deleuze a partir da questão desejo e prazer, né? E, claro, cada um tem as suas especificidades, mas também tem encontros, né, entre esses dois grandes autores, a Butler também, Preciado, muito interessante. E pensando sempre questões que concernem a nós, né, a nós aqui, professores de filosofia brasileiros, né, o que a gente tem a ver com essas disputas intelectuais entre os europeus, os americanos, dos Estados Unidos, né? Eu acho que tem muita coisa aí para a gente ainda caminhar nesse sentido, né? De construir também as nossas próprias referências, né? Você citou o Hernani e tudo. Eu acho que é uma tarefa para a nossa geração e para as próximas, né? Vamos ver se estamos à altura dessa tarefa. É uma tarefa difícil, né? É isso. E são tantos, né? A gente não pode falar, mas Roberto Machado, Vera, a gente tem que... Eu assisti alguns vídeos, Caio, e eu acho que a gente fala... Você tem feito essa pesquisa de alguma maneira com novos pesquisadores, pelo menos os que eu assisti, você tem feito esse mapeamento. E a gente fala de um lugar que a gente precisa, acho que, dar destaque para os nossos filósofos, né? Esses professores filósofos que fazem parte da nossa formação então, nesse sentido, e aproveitar o momento mesmo, eu acho que a gente tem que se debruçar, não diria nessa divulgação, mas nesse reconhecimento do lugar e das pesquisas que nós fazemos, né? Com certeza. É o que a gente tem tentado aqui. Acho que é um momento propício para isso também, para que a gente possa pensar essa paralisação que a pandemia traz, né? E outras alternativas que não sejam essa que estão propondo para nós, né? Que é substituir as aulas pelo EAD e a vida continuar do jeito que sempre foi, né? Claro, piorada, né? Com pioras, mas é o que está sendo proposto, né? Que a gente continue a nossa vida e releve as questões que têm acontecido e continue trabalhando remotamente. E a gente tem que pensar outras alternativas, né? Eu acho que a gente tem condições de pensar isso e tentar enfrentar esse perigo maior que está aí já faz um tempo, tomando conta de tudo, né? E os efeitos que a gente tem e ainda terá, que são efeitos políticos de todo esse movimento. Acho que é o desafio para a gente agora. Concordo. Bom, Giovana, muito boa a conversa. Vamos encerrando aqui essa entrevista. Espero que depois surjam outras oportunidades aí de trabalhos conjuntos.
E se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar, então, agradecendo Eu mais uma queria vez. agradecer, Caio. Eu estava super assim no começo, a gente fica um pouco envergonhado. Tomara que tenha sido produtivo. Eu gostei muito, te parabenizar mais uma vez e dizer que foi uma alegria, não, um encontro, porque a gente não se conhecia e daí viemos da UFSCar, mesmo orientadora, e eu acho que entre esses efeitos possíveis do que a gente tem vivido, essas conexões pelo menos têm sido algo muito produtivo. Então, agradecer muito pela oportunidade e te parabenizar mais uma vez, Caio, pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Giovana, pela conversa, eu acho que ficou super bacana. E vamos então encerrando por aqui. O pessoal que assistiu, também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.